Bom demais. Então, hoje, primeira aula desse nosso curso de prospecção ativa, a gente vai falar sobre, de fato, o que que é prospecção ativa. O que que eu vejo todos os dias, como que a gente aplica, quais são as principais diferenças, será que é spam, será que não é? Eu preparei um material bem interessante aqui para vocês, um mapa mental, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora, para a gente começar a discorrer sobre esse tema. O que que é, de fato, a prospecção ativa. Então, eu vou trazer aqui vocês para a minha tela, tá? Para a minha tela do MindMaster. E vamos trocar uma ideia. Eu converso com empresários todos os dias, toda semana, e a maioria deles, quando a gente fala de prospecção ativa, é algo mais ou menos assim, ó. Então você vai pegar uma lista de 1.000 contatos e vai disparar para todo mundo. Ou então você vai mandar aquelas 4 mensagens, 3 fotos que chegam no seu WhatsApp de um número desconhecido que eu particularmente bloqueio, não sei você que está vendo essa aula. E é exatamente por isso, por esse pensamento, né, do mercado está disseminado aí, que a maioria não tem resultado com prospecção ativa. O que a gente vai mostrar aqui é a forma como a gente executa, como a gente faz e como a gente traz resultados, né, para os nossos parceiros. O mercado ele acabou transformando a prospecção num sinônimo de spam, né? Então, volume, insistência e uma repetição aleatória. Só que prospecção ativa nunca foi isso, nunca foi isso. E quem continuar de fato acreditando nisso, que prospecção ativa é spam, que é você mandar 1.000 mensagens, 3.000 mensagens, vai continuar perdendo dinheiro todos os dias. O que de fato é a prospecção ativa? Se eu pudesse trazer aqui para você de forma condensada o que é uma prospecção ativa com IA, é você iniciar conversas qualificadas com pessoas que têm um potencial real de comprar de você. E aqui eu destaco duas palavras, são conversas e qualificadas. Então, prospecção ativa não é sobre quantidade. Quando a gente fala de prospecção ativa, a gente está falando de intenção, a gente está falando de contexto, né? A gente está falando sobre entrar em contato com o seu lead no momento certo, da maneira certa e com a mensagem correta. É isso que a gente está falando aqui. Quem entende isso entende o jogo e tudo muda, porque realmente você começa a falar com as pessoas de forma muito mais direcionada. Outbound e inbound, qual que é a diferença aqui, então, do outbound e inbound? Apenas para deixar mais claro, né? O inbound é basicamente quando um lead, né? Quando uma pessoa levanta a mão e fala assim, oi, eu tenho interesse no teu produto, eu tenho interesse no teu serviço. Então, geralmente, quando você roda campanhas de marketing, né? A pessoa clica, deixa um nome e e-mail, e ele está falando assim, ó, eu tenho interesse. O outbound é diferente. O outbound é você criar essa demanda. Então, a pessoa ela não te conhece, a pessoa ela nunca te viu na vida e você gera essa demanda, você entra em contato com ela. Né? O que eu percebo é que o inbound ele é ótimo desde que você tenha uma verba, né? Precisa ter uma verba, precisa ter uma agência de marketing para executar essas estratégias, né? E precisa, de fato, você precisa ter um processo sólido por trás, né? Criativos, enfim. E o outbound, a vantagem que eu vejo quando a gente fala de prospecção outbound é você não ficar refém do algoritmo. Você não ficar refém do criativo, do pixel, ou que a meta esteja num dia bom para que o seu custo por lead seja um custo por lead baixo, né? A ideia do outbound é justamente você escolher quem você quer chamar, né? Quando você quer chamar, você controla esse ritmo. Então essa é a grande diferença, o grande X aqui, tá? Você tem o perfil dos leads, você já tem o seu ICP bem mapeado, você vai ver nas próximas aulas o que que é o ICP. Não estou aqui trazendo a ideia de que o outbound substitui o inbound, não tem nada a ver, eu estou falando de ideias complementares. O curso é sobre prospecção com IA, então eu estou falando exatamente sobre isso. As duas estratégias elas podem coexistir normalmente, tá? É o outbound que vai deixar o seu crescimento previsível. Vocês vão entender isso, né? Com as cadências, com as métricas que a gente acompanha. Por que que a prospecção ativa, ela então é uma vantagem competitiva? Pensa que é o seguinte, tudo hoje, tudo hoje é um anúncio, tudo virou anúncio. Você provavelmente não lembra o primeiro anúncio que você recebeu hoje quando você acordou. A gente recebe em média aí 10.000 estímulos por dia, dezenas de anúncios em feed, WhatsApp tocando toda hora, né? E o seu cliente também, tá? Você não é especial. E aí eu quero trazer uma ideia aqui para vocês que é o lead que você quer, ele não está esperando você, você precisa ir atrás dele. Então, ele tá lá recebendo milhares de anúncios dos seus concorrentes igual e você precisa ser diferente. Você precisa chamar a atenção desse lead. E como que você faz isso? Através de uma personalização. Então, a prospecção ativa profissional aquela que vai usar inteligência artificial, é a que vai usar dados, é a que vai usar a personalização. A gente vai ter um módulo só sobre personalização para vocês entenderem a importância disso, além de uma copy.
né? E ela vira uma vantagem competitiva porque você chega antes do seu concorrente, né? Você vai atrás dele. Ela vai criar um relacionamento antes de você fazer as suas estratégias de tráfego. Você vai ter uma qualificação antes de fazer essa ligação, né? Movimentar o pipeline, gerar receita sem mídia. Então imagina que você consegue entrar em contato com diversas pessoas através de um processo comercial, fazer um agendamento, né? Ou fazer uma venda ali com o colaborador e tudo isso sem precisar de mídia. Então essa é uma das grandes vantagens, tá? E qual que é a regra de ouro? Então, falando de qual que é o principal objetivo da prospecção ativa com IA, tá? A prospecção, ela foi feita para gerar conversas e não para forçar vendas. Eu vou repetir, a prospecção com IA ativa, enfim, ela foi feita para gerar conversas e não para forçar vendas. O nosso único objetivo aqui é gerar uma conversa. O maior erro que as pessoas fazem, né, quando estão falando de prospecção com IA, é você tentar vender na primeira mensagem. A função da prospecção ativa é somente gerar interesse, criar um contexto, iniciar de fato uma conversa real. Tá? Se você tenta vender na primeira mensagem, você já perdeu. Essa é a real. Quem tenta vender na primeira mensagem geralmente é aquela empresa que parece desesperado, sabe? Já viu mensagem de pessoa que não, esse cara tá desesperado, não, eu não quero nem trocar ideia com ele. Geralmente é assim. E quando você foca na conversa em si, né, você acaba quebrando a resistência, né, criando uma conexão diferente com o seu cliente, né, com o seu prospect, no caso. Prospecção ativa, a gente não está falando de venda ainda, a gente está falando de uma pré-venda inteligente. Então, eu faço o primeiro contato, eu qualifico ela e eu trago ela para um próximo passo, que é geralmente um colaborador entrar e fazer a venda, que é um agendamento direto ali pela IA, enfim. Né? Papel da IA. Quando a gente fala de papel da inteligência artificial, eu vejo muita gente no mercado, e vocês provavelmente já ouviram falar de pessoas que falam assim, ó, demite todo mundo, né? Porque a gente vai contratar uma IA aqui que vai colocar no lugar do meu secretário, no lugar do meu colaborador. Isso é falácia, isso é mentira. Eu realmente acho isso engraçado porque quando eu olho para IA e quando a gente está trabalhando com ela dia a dia, a gente entende que não é uma questão de substituição, né? É uma questão de eliminar tudo que impede o seu vendedor de fazer o que ele mais sabe vender, que é o quê? Vender. Então, o que eu puder eliminar, né, de atrito para esse cara só chegar e fazer a venda, né? Porque com a IA você consegue iniciar dezenas de conversas, né, responder de forma ali instantânea, manter uma cadência e um padrão, que são coisas muito difíceis para o ser humano em escala fazer esse atendimento, né? Follow-up automático. Então, tudo isso a IA vai fazer enquanto o seu time de colaboradores, o time humano, vai focar no que importa, que é fechar negócio, né? Negociar, né? Entrar no sistema, pegar um boleto, fazer uma negociação diferente. Essa é a função. Né? São esses os papéis das pessoas nesse jogo de venda. Né? Então, quando você junta a prospecção ativa, mais uma inteligência artificial, mais um processo, na verdade o processo antes, né? Pessoas, processos e IA, você tende a ter o que poucas empresas buscam, o que poucas empresas têm, na real, que é a previsibilidade. E aqui vai um fato interessante, que é um pouco incômodo, mas ele acaba sendo real. E a maioria das empresas ela não quebra por falta de produto, ou por falta de serviço, enfim, pelo atendimento ruim. A maioria das empresas quebra por falta de previsibilidade. Geralmente uma empresa que num mês vende 3, no outro vende 17, no outro vende 9, entendeu? Você não sabe se vai ter dinheiro para pagar o seu colaborador mês que vem, ou se daqui 3 meses seu caixa acaba. Isso tudo é falta de previsibilidade. Quando a gente fala de prospectar ativamente, o que a gente está buscando a todo momento é exatamente isso: ser previsível, previsibilidade nas empresas, tá? Quando você controla a sua origem dos leads, você controla o seu futuro. Tá? Essa é a real, é isso que eu vejo, é isso que eu acompanho. Tá? A previsibilidade ela só vai existir quando você controla essa sua aquisição de leads. E essa aquisição de leads só é controlada quando você domina a sua aquisição através da prospecção ativa com IA.